É isso aí, gente. História Geral, professor Sérgio Cavalheiro. Aula anterior, falamos do quê? Como era a sociedade francesa pré-revolucionária. Você entendeu a divisão dos estados, você entendeu a grave dificuldade que a França vivia e o contexto era extremamente fértil para o desenvolvimento, para o estourar de uma revolução. E foi o que aconteceu, né? Com a queda da Bastilha de 1789, lá o 14 de julho. Nessa aula, nós vamos falar da segunda parte da Revolução Francesa, que vai até a ascensão do general Napoleão Bonaparte como governante na França. Muita coisa vai acontecer aqui agora, hein? Vamos lá? Veja só, com a queda da Bastilha, uma série de questões vão acabar acontecendo em função das decisões tomadas pela Assembleia dos Estados Gerais, que se reveste na formação, na verdade, de uma Assembleia Constituinte, uma nova conjuntura leva à necessidade de novas leis. Essas novas leis estarão escritas numa nova Constituição. Tudo novo aqui, né? Quais são as principais transformações propostas para reformar a sociedade e a estrutura política da França revolucionária? Haverá a abolição do dízimo, do imposto pago à igreja, né? E das obrigações feudais, aquela estrutura que ainda era medieval na França no final dessa fase da Idade Moderna. É por isso que muita gente fala que, na realidade, a Idade Média, ela tem instituições que avançam pela Idade Moderna, né? Veja só, também haverá a publicação dos chamados direitos humanos, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Do que eu estou falando aqui? Do direito à propriedade, do direito à vida, direitos que são próprios do ser humano e que não podem ser tomados, não podem ser alienados de forma alguma. É a proteção daquilo que é mais importante para a vida do indivíduo, né? Também haverá a publicação nessa Constituição de um elemento importante, a Constituição Civil do Clero. O clero, uma instituição ligada aí ao segundo estado, era o primeiro estado, mas associado aí ao segundo estado, ela vai ter os seus bens confiscados. As terras e as propriedades em geral da igreja serão confiscados pelo governo da França. E o clero, os padres, os bispos, arcebispos, enfim, as pessoas que compõem a igreja passarão a ser funcionários públicos, funcionários do estado, remunerados pelo estado. E agora a coisa mudou, né? Já não vai ter mais o dízimo para sustentá-lo, do que eles vão viver, afinal de contas. Sem opção, o rei Luís XVI aprova a Constituição, que enquadra também a sequência dinástica, a hereditariedade existente. A monarquia francesa se mantém hereditária, porém atendendo à divisão dos poderes propostas pelo Barão de Montesquieu na sua obra O Espírito das Leis. Aquilo que eu expliquei naquelas aulas de iluminismo que você deve se lembrar aí bem direitinho. A divisão dos poderes executivo, que seria o que? Exclusivo do rei, o legislativo, da Assembleia, e o judiciário, os juízes, funcionários do Estado, que vão fazer o cumprimento das ordens contra aqueles que não cumprem as leis, né? E outra coisa importante, a partir de agora todo mundo é igual perante a lei. É o que caracteriza um Estado constitucional de direito, inclusive. Por quê? Todo mundo vai pagar imposto, o clero e a nobreza, tanto quanto a burguesia, tanto quanto os trabalhadores. Todo mundo vai pagar imposto, né? Palco da Chico, da Francisco também. Porém, essa Constituição não modificou um elemento importante de tomada de decisão, que é o voto censitário, aquele lance de um voto para a nobreza, um voto para o clero e um voto para o terceiro estado, um voto para a burguesia, que é o que vai predominar em termos de ideias. Nessa nova formatação, a monarquia constitucional, ela precisa, terminada a fase aí de elaboração da Constituição, ela precisa renovar o legislativo. São convocadas eleições que formam a Assembleia Nacional. Só que essa Assembleia Nacional, ela se modifica na sua estrutura, na sua natureza e começa a avançar sobre o executivo ao formar a Convenção Nacional. É quase um poder paralelo feito pelo legislativo e que interfere diretamente no executivo. Tanto que o rei vai ser deposto e vai ocorrer a proclamação da República nos meses subsequentes. Aqui é a primeira República Francesa. Muito doido isso daqui, né? Dessa forma, com a convenção governando esse sistema republicano que acabou de nascer, dois grupos políticos vão ficar muito bem marcados aqui nessa fase da França revolucionária. Os jacobinos, representação da burguesia, mas de que parte da burguesia? Da população, da classe média, a base de fato
da sociedade, que era a maioria. E temos a Gironda, os girondinos. Quem são esses? Galera da alta burguesia, mais próximos do palácio, com o desejo aí também de ter alguns privilégios. O que vai prevalecer aqui nessa disputa política entre jacobinos e girondinos nessa fase inicial da implantação da República? Quem é que vai governar de fato? A princípio a gente vai ter uma participação maior dos jacobinos. Tanto é que será feita uma nova Constituição, veja, uma em cima da outra, publicada em 1793. E aqui há uma grande transformação, a instituição do voto universal masculino. A gente vai pensar em voto feminino apenas na virada do século XIX para o século XX. Aqui, pelo menos todos os homens terão direito a voto e cada um tem direito a um voto, já não é mais voto censitário. Como o terceiro estado é maioria, provavelmente o que você espera? Que vão tomar as decisões em seu favor, porém eles vão estar divididos entre jacobinos e girondinos. Uma coisa muito parecida com o Brasil dos dias de hoje, não é verdade? Pois bem, outra coisa importante dessa Constituição, põe fim à escravidão nas colônias. Isso traz um efeito imediato. Colônias francesas existentes principalmente na América, é o caso do Haiti, começam a ter um processo revolucionário que levam à sua independência, né? Vai ser a primeira república negra do planeta, uma república independente negra do planeta, o Haiti, na América, em função da migração de escravos africanos para lá em tempos coloniais, né? Haverá construção de escolas gratuitas para a população, isso faz uma diferença enorme, né? E pensão para os idosos. Como assim pensão para os idosos? É o quê? A aposentadoria, aquilo que discutimos no Brasil dos dias de hoje, né? O sistema previdenciário, a origem de todo esse sistema é a França nesse processo revolucionário. O rei Luís XVI vai tentar, junto com a rainha Maria Antonieta, fugir para a Áustria, que é a origem da Maria Antonieta. Serão apanhados e serão guilhotinados. Apenas a título de curiosidade, a guilhotina é um instrumento usado para decapitação rápida e com uma pena de morte, a pessoa podia morrer com certa dignidade, né? Contrataram um médico, né, o Jean Guillotin, para desenvolver aquele sistema para cortar a cabeça da pessoa. Não é bem como no desenho do Pica-Pau, né, que desce de uma vez e corta fora. Era diferente, colocava uma trave em cima do pescoço da pessoa e batia com a marreta. Depois que vão desenvolver um sistema hidráulico, né? Vão aprimorar a guilhotina. Legal morrer assim, né? Com certa dignidade, com o pescoço sendo cortado fora. Essa fase da Revolução, quando havia a discussão de algum projeto, quando a Assembleia estava reunida em convenção, havia a mesa diretora, lá, vamos cortar para o slide, né? A mesa diretora lá ao fundo, do lado direito. Quem está de frente para a mesa, do lado esquerdo, à esquerda da Assembleia, ficavam os jacobinos. Aqueles que eram da base da sociedade, representavam as ideias, as necessidades da população mais pobre. E quem é que ficava à direita? Os girondinos, representantes da mais alta burguesia, do empresariado. E intermediários, entre um e outros, a planície, o pântano, entendeu? Veja só, aqui é que vem a história, aqui que a história explica a origem de o que é direita e o que é esquerda. A esquerda mais identificada à população mais pobre, população que mais precisa do Estado. A direita, a população mais rica, a população ligada aí à burguesia, né? E uma massa aí que acaba migrando de um lado para o outro, ora pendendo para a planície, ora pendendo para o lado dos jacobinos à esquerda, ora para os girondinos, os indecisos, quase isso, né? Pois bem, a princípio nós temos o estabelecimento de um poder que nós chamamos de uma época dos jacobinos governando e vão perseguir duramente os seus opositores. Tanto é que nós vamos chamar essa época de período do terror. A grande liderança que se destaca aqui é o Robespierre, o rapaz da foto aí, de olhar calmo, tranquilão, de cabelo diferente, né? Esse não terá adversários políticos. Aqueles que são seus adversários serão considerados inimigos e muitos deles serão presos e executados. Estima-se em 40 mil mortos pelas perseguições políticas nessa fase que nós chamamos de terror. Também um outro elemento muito importante, com a deposição da monarquia na França, os países ao redor do território, com medo que a revolução chegasse até essas outras nações, eles se organizaram e passaram a tentar um processo contra-revolucionário. Então, ao mesmo tempo que os jacobinos tentavam organizar o país internamente, eles precisavam se proteger das ameaças externas, criando exércitos aí contra eles, né? Porém, o governo jacobino, tentando impor reformas, ele não consegue vencer a crise econômica, até que acontece o chamado golpe de 9 de Thermidor. Por que 9
de Termidor, o dia 9 do mês do Termidor. São os nomes do calendário francês à época revolucionária, de um calendário próprio, né? Robespierre vai ser preso e executado junto com outros líderes jacobinos. Dessa forma, quem passa a governar o país nessa fase republicana são os girondinos e cria-se um novo sistema. Qual é o sistema? O sistema do diretório dessa fase republicana, já em 1795. Perceba bem, o processo começa lá em 1789, já chegamos a 1795, são apenas 5, 6 anos de distância em que muita coisa acontece, muita gente morre, as estruturas são realmente abaladas. O que é o diretório? É uma espécie de conselho de pessoas formada por 5 deputados que vão governar o país. E o mandato desses governantes será previsto em 5 anos, então. Com isso, uma nova estrutura requer um novo conjunto de leis. É feita uma nova Constituição que vai restaurar o voto censitário. Aí o desejo dos girondinos era controlar os outros estados para poder ganhar, obter apoio do parlamento, dos deputados no geral. As execuções, por outro lado, serão abolidas completamente e, apesar das tentativas, de todo o esforço, a crise se mantém. Sair de crise não é uma coisa simples, nós brasileiros sabemos muito bem disso, né? Externamente, a França continua se mantendo em conflitos com algumas outras nações, especialmente quem? A Áustria, a nação da antiga rainha, né? A Inglaterra, de sempre, e os países aliados da Inglaterra. Logo depois que se estabelece o diretório, não muitos anos depois, nós temos o quê? O golpe de 18 de Brumário. O que é Brumário? Um outro mês do calendário revolucionário francês. Aqui vão ouvir a voz do povão. O que o povo quer? Um governo que resolva o problema. Alguém que bata no peito e fala assim, é comigo, eu resolvo. Tá ok? Entendeu aí a brincadeira? Pois é, isso mesmo. Assim, haverá o quê? A ascensão de alguém que ganha destaque por lutar contra os inimigos estrangeiros. O Napoleão Bonaparte. Quem é Napoleão Bonaparte? Nem francês de território de nascimento ele era. Nem nascido no território francês ele era nascido na Córcega, uma ilha que fica no litoral da França. Originalmente nem francês ele falava, ele foi aprendendo a partir do momento que ele vai escalando aí, né, a hierarquia do exército francês com as conquistas que ele tinha. Um general brilhante, um homem com uma oratória fantástica que conseguia entusiasmar os seus soldados, ele vai ganhando destaque até chegar ao comando do primeiro exército e vai fazer parte do chamado consulado. O diretório, antes de 5 deputados, vai dar lugar a um consulado. Lembra um pouco lá do triunvirato romano na antiguidade. 3 pessoas farão parte do chamado consulado que vão governar a França nessa fase. Napoleão Bonaparte, um bispo chamado Thiers e Roger de Caus. Então, 3 pessoas, não são necessariamente representantes dos estados. Porém, em função da sua personalidade, da sua capacidade, do seu poder de conhecimento, né, da sua geniosidade e de genialidade, no final das contas, o poder político no consulado ficará centralizado em uma pessoa, que é Napoleão Bonaparte. E aí, então, chegamos à era de Napoleão. Só que esse é um assunto da próxima aula. Vamos lá? Até lá!